Eu sempre acreditei que conhecia minha filha Mariana melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Afinal, fui eu quem a criei sozinho depois que minha esposa morreu quando ela tinha apenas 8 anos. Construí minha vida inteira ao redor dela. Trabalhei dupla jornada como contador para dar o melhor que podia. Sacrifiquei relacionamentos e sonhos pessoais para vê-la formada, independente e feliz. Aos 72 anos, morando aqui no Campo Belo, zona sul de São Paulo, pensei que finalmente poderia descansar e curtir meus netos. Que ingenuidade a minha! A vida tem uma forma cruel de nos mostrar que nunca conhecemos realmente as pessoas, nem mesmo aquelas que amamos mais. Meu nome é Antônio e durante 45 anos trabalhei como contador em uma empresa de médio porte aqui em São Paulo. Sempre fui meticuloso, organizado, daqueles que conferem os números 3 vezes antes de fechar um balanço. Essa característica que me serviu bem profissionalmente também se estendeu para minha vida pessoal. Talvez seja por isso que, aos poucos, comecei a notar algumas inconsistências no comportamento da Mariana que me deixaram intrigado. Tudo começou há cerca de 6 meses, quando Mariana, que trabalha como enfermeira no Hospital das Clínicas, começou a me visitar com mais frequência. No início, fiquei feliz. Depois da morte da mãe dela, sempre tivemos uma relação próxima, mas com um casamento e os filhos, as visitas tinham se tornado mais espaçadas. De repente, ela aparecia 2, 3 vezes por semana, sempre com alguma desculpa. Ora era para buscar alguma coisa que havia esquecido. Ora era para me fazer companhia porque estava preocupada com minha solidão. Devo admitir que, no começo, não estranhei. Mariana sempre foi carinhosa, sempre se preocupou comigo, mas havia algo diferente no jeito dela. Uma ansiedade que eu não conseguia decifrar. Ela ficava inquieta, mexia no celular constantemente e sempre perguntava sobre minhas finanças de um jeito que me pareceu estranho. Pai, o senhor está bem de dinheiro? Não está precisando de nada? Tem certeza de que não quer que eu ajude com alguma coisa? Mariana sabia que eu tinha uma aposentadoria boa, além de algumas economias que consegui juntar ao longo dos anos. Nunca fui de ostentar. Sempre vivi de forma simples, e isso me permitiu guardar um dinheiro considerável. Ela também sabia que eu tinha cartão de crédito e uma conta corrente bem movimentada. O que ela não sabia é que há alguns anos, depois de ter sido vítima de um golpe por telefone, que me custou R$ 2.000, resolvi me modernizar e aprender sobre tecnologia bancária. Foi meu neto mais velho, o Lucas, de 16 anos, quem me ensinou a usar o aplicativo do banco no celular. No início, eu só checava o saldo, mas com o tempo descobri que podia fazer muito mais. Podia ver todas as transações em tempo real, configurar notificações e até mesmo rastrear onde meu cartão estava sendo usado. O banco oferecia um serviço de monitoramento que me mandava mensagens no WhatsApp toda vez que havia qualquer movimentação na minha conta. Era como ter um detetive particular cuidando do meu dinheiro. A primeira vez que notei algo suspeito foi numa terça-feira. Timoco, Mariana tinha vindo me visitar na segunda noite. Ficou até tarde, e na manhã seguinte recebi uma notificação no celular. Compra aprovada. R$ 850. Supermercado Carrefour, Avenida Paulista. Achei estranho porque eu não tinha saído de casa, e meu cartão estava comigo. Liguei para o banco imediatamente, mas eles me disseram que a transação havia sido feita com chip e senha, ou seja, com um cartão físico mesmo. Fiquei confuso. Será que havia perdido o cartão? Procurei em todos os lugares e encontrei na carteira, no lugar de sempre. Como alguém havia usado meu cartão se ele estava comigo? Foi quando uma possibilidade terrível começou a se formar na minha mente. Mariana tinha acesso à minha casa, conhecia minha rotina, e eu costumava deixar a carteira na mesinha da sala quando chegava do banco ou da farmácia. Seria possível que ela tivesse clonado meu cartão? Preferi não tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse apenas um erro do sistema, uma coincidência, mas resolvi ficar mais atento. Configurei todas as notificações possíveis no aplicativo do banco e comecei a anotar num caderninho cada movimento estranho. Não demorou muito para que minhas suspeitas se confirmassem. Na semana seguinte, aconteceu de novo. Mariana veio me visitar numa quinta-feira e na sexta recebi outra notificação. Compra aprovada. R$ 1.200 menos posto Shell, Marginal Tietê. Desta vez, não tinha dúvida. Eu havia ficado em casa o dia todo, assistindo meus programas na televisão. Alguém estava usando meu cartão, e a única pessoa que tinha acesso fácil a ele era minha própria filha. O sentimento que tomou conta de mim naquele momento é difícil de descrever. Era uma mistura de tristeza, raiva
e incredulidade. Como a filha que eu criei com tanto amor e dedicação podia estar me roubando, ela sabia que eu daria qualquer coisa para ajudá-la, se ela precisasse. Por que recorrer ao roubo? Mas eu precisava ter certeza absoluta antes de confrontá-la. Não podia acusar minha filha baseado apenas em suspeitas. Então, elaborei um plano. Na próxima visita dela, deixaria a carteira em um lugar específico e marcaria exatamente a posição do cartão dentro dela. Também instalaria uma câmera pequena, dessas que o Lucas me mostrou que vendem na internet, direcionada para a mesa onde eu sempre deixava a carteira. A oportunidade surgiu na semana seguinte. Mariana ligou dizendo que passaria para me fazer companhia no domingo. Preparei tudo, posicionei a câmera, marquei a posição exata do cartão na carteira e esperei. Quando ela chegou, fiz questão de deixar a carteira bem visível na mesinha da sala e saí para fazer café na cozinha, como sempre fazia. Quando voltei com o café, percebi que Mariana estava um pouco nervosa. Ela bebeu o café rapidamente e disse que precisava ir embora porque tinha prometido levar as crianças no parque. Depois que ela saiu, corri para verificar a carteira. O cartão estava numa posição ligeiramente diferente da que eu havia marcado. Meu coração disparou. Fui direto para o computador que o Lucas havia me dado de presente e baixei o vídeo da câmera. O que vi me deixou devastado. Mariana havia realmente pegado meu cartão, fotografado os dois lados com o celular e depois o colocado de volta na carteira. Tudo isso enquanto eu estava na cozinha preparando o café que ela havia pedido. Sentei na poltrona e chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que minha esposa morreu. Não era só a traição que me doía, era a frieza calculista com que ela havia feito tudo. A facilidade com que mentiu, a naturalidade com que bebeu o café depois de me roubar. Como uma pessoa podia mudar tanto? Onde estava a menina doce que eu havia criado? Mas minha indignação foi substituída pela curiosidade. Se Mariana estava me roubando, devia ser por um motivo muito sério. Ela sempre foi responsável com dinheiro, tinha um emprego estável, e o marido dela, o Ricardo, trabalhava como engenheiro, numa construtora. Pelo que eu sabia, eles não tinham problemas financeiros graves. O que poderia estar acontecendo? Resolvi não confrontá-la ainda. Queria entender melhor a situação antes de tomar qualquer atitude. Continuei monitorando todas as transações do meu cartão e comecei a investigar onde e quando os gastos estavam sendo feitos. Foi aí que descobri um padrão que me deixou ainda mais confuso. A maioria das compras estava sendo feita em lugares que não faziam sentido para uma família com 2 crianças pequenas. Casas de apostas online, sites de jogos, transferências para pessoas que eu não conhecia, compras em lojas de artigos de luxo masculinos. Era como se meu dinheiro estivesse bancando o estilo de vida de outra pessoa. Foi então que uma possibilidade ainda mais perturbadora começou a tomar forma na minha mente. E se Mariana não estivesse roubando para ela mesma? E se alguém estivesse manipulando minha filha, usando-a para ter acesso ao meu dinheiro? A ideia me deixou ainda mais angustiado, porque significava que Mariana também poderia ser uma vítima. Nessa história, comecei a prestar mais atenção no comportamento dela durante as visitas. Notei que ela sempre estava tensa, como se estivesse sob pressão. Atendia o telefone com frequência e sempre saía da sala para falar, voltando mais nervosa ainda. Às vezes, pegava ela chorando escondido no banheiro, mas quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela sempre inventava uma desculpa qualquer. Numa dessas visitas, enquanto ela estava no banheiro, o celular dela ficou na mesa e tocou várias vezes. Não era da minha natureza bisbilhotar, mas a situação já estava me deixando louco de preocupação. Dei uma olhada rápida na tela e vi várias mensagens de alguém chamado Beto, com coisas como: cadê o dinheiro? E você sabe o que acontece. Se não pagar até amanhã. Meu sangue gelou. Mariana estava sendo ameaçada. Minha filha estava passando por algum tipo de chantagem ou extorsão, e eu estava aqui pensando que ela era uma criminosa. Quando ela voltou do banheiro, quis perguntar diretamente o que estava acontecendo, mas algo me fez hesitar. Se ela estivesse realmente sendo ameaçada, talvez não fosse seguro para ela contar a verdade. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando em todas as possibilidades. Quem era esse Beto? O que ele queria com minha filha? Por que Mariana não me contava o que estava acontecendo? Eu sempre fui um pai presente. Sempre demos um jeito de resolver os problemas juntos. Por que dessa vez seria diferente? Na manhã seguinte tomei uma decisão. Ia contratar um detetive particular. Preciso saber exatamente o que estava acontecendo na vida da minha filha para poder ajudá-la
da melhor forma possível. Não podia continuar fingindo que não sabia de nada, enquanto ela obviamente estava sofrendo. Encontrei o contato de um detetive através de um anúncio no jornal. Seu nome era Carlos Mendes, e ele trabalhava com casos de família há mais de 20 anos. Marquei um encontro com ele num café próximo ao metrô Vila Madalena, longe do Campo Belo. Para evitar qualquer chance de ser visto por alguém conhecido, Carlos era um homem na faixa dos 50 anos, com cara de poucos amigos, mas que demonstrou ser profissional e discreto. Expliquei toda a situação para ele, mostrei os extratos bancários e as evidências que tinha coletado. Ele ouviu tudo com atenção e concordou que havia algo muito estranho acontecendo. Seu Antônio, ele disse, pelo que o senhor me contou, sua filha definitivamente não está agindo por conta própria. Existe alguém por trás disso tudo e é muito provável que ela esteja sendo coagida de alguma forma. Vou investigar discretamente e em uma semana ter mais informações para o senhor. Aquela semana foi uma das mais longas da minha vida. Continuei recebendo as notificações das transações do meu cartão, e os valores estavam ficando cada vez maiores. Em apenas 7 dias, foram gastos mais de R$ 8.000. Era muito dinheiro, mesmo para os meus padrões. Se aquilo continuasse, minha aposentadoria e minhas economias não durariam muito tempo. Mas o que mais me angustiava não era o dinheiro, era ver Mariana definhando a cada visita. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas, e havia uma tristeza em seus olhos que me partia o coração. Era óbvio que ela estava passando por um momento muito difícil, e eu me sentia impotente por não conseguir ajudá-la diretamente, quando Carlos me ligou para marcar nosso segundo encontro. Eu estava ansioso e nervoso. Sabia que finalmente teria respostas, mas também tinha medo do que poderia descobrir. Encontramos no mesmo café, e desta vez ele trouxe uma pasta com várias fotos e documentos. Seu Antônio, ele começou. Infelizmente, suas suspeitas estavam corretas. Sua filha está sendo manipulada, mas a situação é mais complicada do que imaginávamos. Ele abriu a pasta e me mostrou algumas fotos. O homem que está por trás disso tudo não é um estranho qualquer. É o próprio marido dela, o Ricardo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ricardo, o genro que eu respeitava, que sempre me tratou bem, que era pai dos meus netos. Como isso era possível? Carlos continuou. Descobri que o Ricardo desenvolveu um vício em jogos online há cerca de 1 ano. Começou pequeno, mas foi escalando rapidamente. Atualmente, ele deve mais de R$ 100.000 para agiotas e sites de apostas. Ele está usando sua filha para conseguir dinheiro porque esgotou todas as outras opções. Mostrou-me mais fotos do Ricardo entrando e saindo de casas de jogos clandestinos, conversando com homens de aparência suspeita e até mesmo sendo seguido por carros desconhecidos. Era um cenário que parecia saído de um filme, mas estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Sua filha provavelmente está sendo ameaçada, Carlos explicou. Ricardo deve ter contado para os credores sobre a situação financeira do senhor. E agora estão usando isso como garantia. Mariana não está roubando por maldade. Ela está tentando proteger a família dela da única forma que conhece. A raiva que senti naquele momento era uma coisa inédita na minha vida. Sempre fui um homem pacífico, avesso a conflitos. Mas descobri que meu genro estava usando minha própria filha para bancar seus vícios. Me deixou fora de mim. Como ele podia colocar Mariana e as crianças em perigo dessa forma? Como ser tão egoísta e irresponsável? Mas junto com a raiva veio também um alívio estranho. Mariana não era uma criminosa. Ela era uma vítima, assim como eu. Ela estava apenas tentando proteger sua família da única forma que sabia. Isso não justificava o que estava acontecendo. Mas pelo menos eu entendi os motivos. Carlos me entregou um relatório completo, com todos os detalhes da investigação. Ricardo devia dinheiro para pelo menos 3 agiotas diferentes. Tinha empenhado todos os bens da família. E estava usando o cartão de crédito que Mariana conseguia comigo para fazer apostas online, na esperança de recuperar o que havia perdido. Era um ciclo vicioso que só estava piorando a situação. O que o senhor pretende fazer com essas informações? Carlos perguntou. Era uma boa pergunta. Minha primeira reação foi querer confrontar Ricardo diretamente, mas sabia que isso poderia colocar Mariana em ainda mais perigo. Se os agiotas descobrissem que eu sabia de tudo, poderiam tomar atitudes drásticas contra minha família. Preciso de tempo para pensar, respondi, mas obrigado pelo excelente trabalho. Pelo menos agora sei com o que estou lidando.
Nos dias seguintes ponderei muito sobre qual seria a melhor estratégia. Conversar com Mariana diretamente seria arriscado, porque ela poderia entrar em pânico e contar tudo para Ricardo. Confrontar Ricardo poderia resultar em violência ou em ameaças mais sérias contra minha filha. Ir à polícia poderia resolver o problema legal, mas não necessariamente protegeria minha família dos agiotas. Foi quando tive uma ideia que, no início, pareceu louca, mas que fazia cada vez mais sentido conforme eu pensava sobre ela. E sei, eu fingisse que não sabia de nada e usasse essa informação a meu favor, e se eu armasse uma situação onde Ricardo se incriminasse sozinho, de uma forma que eu pudesse usar para proteger minha família? A ideia começou a tomar forma quando recebi uma ligação de Mariana numa quinta-feira à tarde. Ela estava chorando, quase histérica, dizendo que precisava muito conversar comigo e que viria me visitar naquela noite. Quando ela chegou, estava visivelmente desesperada. Pai, ela disse entre soluços, eu preciso te contar uma coisa, mas não sei como. É muito difícil. Finalmente ela ia me contar a verdade. Depois de meses fingindo que não sabia de nada, minha filha estava pronta para me incluir no problema. Sentei ao lado dela no sofá e segurei sua mão. Pode falar, filha. Você sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa. Ela respirou fundo e começou a contar uma versão editada da história. Disse que Ricardo estava com problemas no trabalho, que a empresa estava passando por dificuldades e que ele poderia ser demitido a qualquer momento. Disse que eles estavam com muitas dívidas e que não sabiam mais o que fazer. Era óbvio que ela estava omitindo a parte dos jogos e dos agiotas, mas pelo menos estava sendo parcialmente honesta comigo. Fingi surpresa e preocupação, como qualquer pai faria. Por que vocês não me contaram isso antes? Perguntei. Vocês sabem que eu sempre os apoiei em tudo. Ricardo tem orgulho demais para pedir ajuda. Ela respondeu. Ele não queria te preocupar, mas a situação está ficando insustentável e eu não sei mais o que fazer. Foi então que tive minha primeira grande inspiração. Em vez de oferecer dinheiro diretamente, ofereci algo que poderia ser ainda mais valioso. Minha ajuda para encontrar uma solução definitiva para o problema. Mariana, eu disse, eu tenho uma proposta. Em vez de vocês ficarem se afogando em dívidas, que tal se eu conversasse diretamente com os credores? Talvez possamos negociar um acordo, quitar tudo de uma vez e vocês começarem do zero. Vi o pânico nos olhos dela. Era óbvio que a ideia de eu descobrir a verdadeira extensão das dívidas a apavorava. Não, pai, isso não é necessário. Se o senhor pudesse apenas emprestar uma quantia para a gente se virar este mês. Filha, eu disse com firmeza, emprestar dinheiro sem resolver o problema de fundo não vai adiantar nada. Daqui a um mês vocês vão estar na mesma situação, ou pior. Eu quero ajudar vocês de verdade, e para isso, preciso saber exatamente qual é o tamanho do problema. Mariana ficou visivelmente desconfortável. Ela sabia que se eu investigasse as dívidas da família, descobriria todo o esquema do Ricardo. Mas também sabia que não tinha muitas opções. Eu vou conversar com o Ricardo, ela disse finalmente. Talvez seja realmente melhor resolver tudo de uma vez. Depois que ela foi embora, fiquei satisfeito com o progresso. Havia conseguido colocar pressão na situação, sem revelar que já sabia de tudo. Agora era questão de esperar para ver como Ricardo reagiria à proposta. Não demorou muito para ter uma resposta. No sábado seguinte, Ricardo apareceu na minha casa. Era raro ele vir me visitar sozinho, sem Mariana e as crianças. Estava nervoso, suando, e foi direto ao assunto. Seu Antônio, ele começou. A Mariana me contou sobre sua proposta de ajudar com nossas dívidas. Eu queria agradecer, mas também dizer que não é necessário. Conseguimos resolver tudo por conta própria, sorri internamente. Era exatamente a reação que eu esperava. Ricardo estava desesperado para me manter longe das verdadeiras dívidas. Que bom, Ricardo, respondi. Fico feliz em saber que vocês conseguiram se resolver. Mas, já que você está aqui, aproveita e me conta como fizeram para quitar tudo tão rapidamente. Talvez eu aprenda alguma coisa com a experiência de vocês. Vi o desespero crescer nos olhos dele. Ele não esperava que eu fizesse perguntas específicas. Foi uma negociação com o banco. Ele gaguejou. Conseguimos um empréstimo com juros mais baixos e quitamos todas as outras dívidas. Interessante, eu disse, fingindo acreditar na história. E quanto ficou o valor total? Só para eu ter uma ideia do tamanho do problema que vocês tinham. Ricardo começou a suar ainda mais. Era óbvio que ele não tinha preparado uma resposta para essa pergunta. Umas 20 mil, ele disse, claramente inventando o número na hora,
R$ 20.000. Se ele soubesse que apenas nas últimas 2 semanas já haviam sido gastos R$ 15.000 do meu cartão de crédito, mas mantive a expressão neutra. Nossa, 20 mil é uma quantia considerável mesmo, comentei. Ainda bem que conseguiram resolver. E como ficou a situação financeira de vocês agora? Estão conseguindo se manter sem dificuldades? Sim, ele respondeu rapidamente. Está tudo sob controle agora. Era impressionante como ele conseguia mentir olhando diretamente nos meus olhos. Durante todos esses anos, eu havia respeitado Ricardo como genro. Havia confiado nele com minha filha e meus netos. Descobrir essa faceta dele era devastador, mas eu tinha um plano. E precisava continuar fingindo que acreditava nas mentiras dele. Que alívio saber que vocês estão bem, eu disse. Podem contar comigo sempre que precisarem de qualquer coisa. Depois que Ricardo foi embora, refleti sobre como a situação estava evoluindo. Era claro que ele estava mentindo sobre ter resolvido as dívidas. E as transações no meu cartão continuavam acontecendo normalmente. Isso significava que ele não pretendia parar de usar meu dinheiro tão cedo. Mas agora eu tinha algo valioso. Uma mentira documentada. Ricardo havia me dito pessoalmente que as dívidas estavam quitadas e que tudo estava resolvido. Se eu conseguisse provar que isso era mentira, teria uma ferramenta poderosa para usar contra ele. Foi então que elaborei a segunda parte do meu plano. Ia continuar deixando que ele usasse meu cartão, mas dessa vez ia documentar tudo meticulosamente. Cada transação, cada local, cada horário. Ia construir um dossiê tão completo que seria impossível para ele negar o que estava acontecendo. Durante as próximas 2 semanas, acompanhei todas as transações em tempo real. Ricardo estava gastando uma média de R$ 2.000 por dia, sempre em sites de apostas ou em transferências para pessoas que eu não conhecia. Era como assistir alguém queimar dinheiro literalmente. Mas o que mais me impressionava era a frieza com que ele continuava mentindo para minha cara. Numa visita em família, ele até comentou como estava aliviado por ter resolvido todos os problemas financeiros e como agora podia se concentrar em cuidar melhor da família. Enquanto isso, naquele mesmo dia, haviam sido feitas 3 transações no meu cartão totalizando R$ 1.500. Mariana, por outro lado, estava cada vez mais abatida. Era óbvio que a situação estava longe de estar resolvida e que ela continuava sendo pressionada. Durante as visitas, ela mal conseguia olhar nos meus olhos e sempre inventava desculpas para ir embora rapidamente. Numa dessas visitas, resolvi fazer um teste. Quando Mariana foi ao banheiro, comentei casualmente com Ricardo sobre uma notícia que havia visto no jornal sobre um homem que foi preso por usar o cartão de crédito do sogro sem autorização. Nossa, que absurdo, ele disse, mas percebi que suas mãos tremeram ligeiramente. Imagina fazer uma coisa dessas com a própria família. Pois é, concordei. E o pior é que o sujeito se deu mal mesmo. Além de ser preso, teve que devolver tudo, em dobro. A lei é bem rigorosa com esse tipo de crime. Vi o suor começar a formar na testa dele. Era óbvio que ele entendeu o recado, mesmo que eu não tivesse sido direto. Naquela noite, recebi uma ligação de Mariana. Ela estava chorando e disse que precisava conversar comigo urgentemente. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Quando ela chegou, estava visivelmente desesperada. Sentou no sofá e começou a chorar antes mesmo de dizer qualquer coisa. Pai, ela disse entre soluços, eu preciso te contar a verdade sobre tudo. Não aguento mais mentir para o Senhor. Finalmente havia chegado o momento que eu estava esperando há meses. Minha filha estava pronta para me contar toda a verdade. Oh, Ricardo não está bem, ela começou. Ele desenvolveu um vício em jogos online e agora deve muito dinheiro para pessoas perigosas. Eles estão ameaçando nossa família, pai. Dizem que vão fazer mal às crianças se não pagarmos. Fingi surpresa total. Como assim, Mariana? Que história é essa de jogos e ameaças? Ela contou toda a história, desde o início do vício do Ricardo até as ameaças dos agiotas. Disse que havia tentado convencê-lo a procurar ajuda, mas que ele sempre prometia parar e nunca cumpria. Disse que estava desesperada e que não sabia mais o que fazer. E como vocês estão conseguindo dinheiro para pagar essas pessoas? Mesmo já sabendo a resposta, Mariana hesitou por um momento, e então admitiu. Pai, eu peguei emprestado seu cartão algumas vezes. Sei que foi errado, mas eu estava desesperada. Não sabia mais o que fazer. Algumas vezes, até agora, haviam sido gastos mais de R$ 50.000 do meu cartão. Mas mantive a calma. Mariana, eu disse com voz firme, mas carinhosa.
Você deveria ter me contado isso desde o início. Somos uma família, e família resolve os problemas juntos. Eu tinha medo da sua reação. Ela confessou. Tinha medo de que o senhor ficasse decepcionado comigo ou que cortasse relações com o Ricardo. Era compreensível. A situação era realmente complexa e delicada. Mas agora que eu tinha toda a informação, podia finalmente agir. Filha, eu disse, vamos resolver isso de uma vez por todas. Mas preciso que você confie em mim e faça exatamente o que eu disser. Consegue fazer isso? Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. Primeiro, quero que você pare completamente de usar meu cartão. Não importa o que o Ricardo disser ou o que os credores ameacem. A partir de agora, qualquer pagamento vai passar por mim. Mas pai, eles podem fazer mal às crianças. Mariana, eu interrompi. Você vai ter que confiar em mim. Um plano, mas só vai funcionar se você seguir minhas instruções à risca. Durante a próxima hora, expliquei meu plano para ela. Ir arriscado. Mas era a única forma de resolver a situação definitivamente e proteger nossa família dos agiotas. O primeiro passo era confrontar Ricardo com todas as evidências que eu tinha coletado. Não ia acusá-lo de roubo imediatamente, mas ia deixar claro que eu sabia exatamente o que estava acontecendo e que tinha provas de tudo. Segundo passo era oferecer um acordo. Eu quitaria todas as dívidas reais, não as de jogos, em troca de Ricardo se submeter a tratamento para vício em jogos e transferir a guarda financeira da família para mim, temporariamente. O terceiro passo era lidar com os agiotas. Aqui eu tinha uma vantagem que eles não esperavam. Eu conhecia exatamente quanto eles haviam recebido do meu cartão e podia provar que qualquer dívida além desse valor era fraudulenta. Mariana ficou assustada com o plano, mas concordou que era a única saída. Marcamos de fazer a confrontação com Ricardo no final de semana seguinte, quando as crianças estariam na casa da minha irmã. Aquela semana foi tensa. Ricardo continuou usando meu cartão normalmente, sem saber que cada transação estava sendo documentada como evidência contra ele. Mariana estava visivelmente nervosa, mas conseguiu manter a farsa de que tudo estava normal. No sábado marcado, Ricardo chegou na minha casa achando que seria apenas uma visita normal. Mariana já estava lá. Eu havia preparado todo o material, extratos bancários, fotos da investigação, gravações das nossas conversas, tudo organizadinho numa pasta. Ricardo, eu comecei. Precisamos ter uma conversa séria. Senta, por favor. Ele se sentou no sofá ao lado de Mariana, ainda sem entender o que estava acontecendo. Nas últimas semanas, você me disse que todas as dívidas da família estavam quitadas e que tudo havia sido resolvido. Você se lembra dessa conversa? Sim, ele respondeu, ainda confiante. Conseguimos resolver tudo. Interessante, eu disse, abrindo a pasta, porque os extratos do meu cartão de crédito contam uma história muito diferente. Coloquei os papéis na mesa de centro e vi a cor sumir do rosto dele. Eram páginas e páginas de transações, todas devidamente marcadas e organizadas por data. Você quer me explicar como é que todas as suas dívidas foram quitadas? Mas meu cartão continua sendo usado quase diariamente para pagamentos que somam mais de 60 mil reais até agora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava para os papéis como se estivesse vendo um fantasma. Mariana começou a chorar baixinho, sabendo que chegara o momento da verdade. Eu posso explicar. Ricardo gaguejou, mas era óbvio que ele não tinha explicação alguma. Pode explicar como? Insiste. Pode me explicar como essas transações foram feitas? Pode me explicar por que você mentiu diretamente na minha cara? Pode me explicar por que está usando minha filha para roubar dinheiro de mim? Epa, roubar caiu como uma bomba no ambiente. Ricardo se levantou bruscamente, como se fosse sair correndo, mas eu continuei falando. Senta, Ricardo. Não terminei ainda. Minha voz estava calma, mas havia uma autoridade nela que ele reconheceu. Tenho muito mais para te mostrar. Peguei uma segunda pasta e comecei a tirar as fotos que o detetive havia feito. Ricardo entrando e saindo de casas de jogos, conversando com agiotas, sendo seguido por carros suspeitos. Tinha tudo documentado. Você acha que eu sou idiota, Ricardo? Você acha que depois de 45 anos trabalhando como contador eu não sei reconhecer um esquema financeiro? Você acha que eu não tenho recursos para descobrir a verdade? Ele desabou no sofá, finalmente entendendo que havia sido descoberto completamente. Não havia mais como mentir ou inventar desculpas. Seu Antônio, ele começou com voz trêmula. Eu posso explicar tudo. Eu sei que fiz besteira, mas... Besteira?
Você chama de besteira colocar minha filha e meus netos em perigo? Você chama de besteira usar uma mulher que trabalha 12 horas por dia como enfermeira para bancar seu vício? Você chama de besteira roubar de um homem de 72 anos que trabalhou a vida inteira para juntar suas economias? Mariana estava chorando cada vez mais alto. Era doloroso ver minha filha sofrendo, mas era necessário que ela visse Ricardo sendo confrontado com suas mentiras. Pai, por favor, ela tentou intervir. Talvez possamos conversar com calma. Não, Mariana, eu disse firmemente. Já conversamos com calma tempo demais. Agora é hora de resolver isso de uma vez por todas. Voltei minha atenção para Ricardo. Quero que você me conte exatamente quanto deve, para quem deve e qual é o prazo que eles deram para você pagar. Ricardo hesitou, mas percebeu que não tinha mais escolha. Começou a contar a verdadeira extensão das dívidas. Devia R$120.000 para 3 agiotas diferentes, mais R$40.000 em cartões de crédito, mais R$30.000 para amigos e conhecidos. Era um total de R$190.000. E quanto dessa dívida você criou depois que começou a usar meu cartão? Perguntei. Eu não sei ao certo. Eu sei, interrompi. Você aumentou suas dívidas em mais de R$80.000 nas últimas semanas, porque achou que tinha uma fonte inesgotável de dinheiro, não é mesmo? Ela baixou a cabeça, confirmando minha suspeita. Ricardo não estava apenas usando meu dinheiro para pagar dívidas antigas. Estava usando para fazer novas apostas, achando que eventualmente conseguiria ganhar o suficiente para resolver tudo. Ricardo, eu disse, você tem duas opções. A primeira é eu ir à polícia agora mesmo com todas essas evidências, e você responder criminalmente por estelionato, uso de documento falso e furto qualificado. Com esse material, você seria condenado facilmente e pegaria de 2 a 8 anos de prisão. Vi o pânico total se instalar nos olhos dele. Qual é a segunda opção? Ele perguntou com voz quase inaudível. A segunda opção é você aceitar se submeter a um tratamento para vício em jogos, transferir temporariamente todo o controle financeiro da família para mim e trabalharmos juntos para resolver essas dívidas de forma inteligente. Mas os agiotas vão me matar se eu não pagar. Os agiotas não vão fazer nada, eu disse com firmeza. Deixa eu te explicar uma coisa que você não sabe. Esses criminosos que você chama de agiotas já receberam mais de R$60.000 do meu cartão. Qualquer dívida além desse valor é fraudulenta, e eles sabem disso. Peguei uma terceira pasta, com cópias de todos os comprovantes das transferências. Tenho aqui o nome, CPF e dados bancários de cada pessoa que recebeu dinheiro do meu cartão. Se algum deles vier me ameaçar, ou ameaçar minha família, eu vou direto para a Polícia Federal com essas informações. Eles sabem que não podem mexer comigo. Era um blefe parcial, mas baseado numa lógica sólida. Criminosos que operam esquemas de agiotagem online são mais espertos do que os de rua. Eles sabem que roubar de aposentados atrai muita atenção da polícia e normalmente evitam escalar conflitos quando sabem que podem ser facilmente rastreados. Além disso, continuei, vou fazer uma proposta para eles. Vou pagar mais R$20.000, totalizando 80.000, em troca de eles cancelarem toda a dívida e nunca mais se aproximarem da minha família. É muito mais do que eles conseguiriam, extorquindo vocês pelos próximos anos. Ricardo olhou para mim com uma mistura de esperança e incredulidade. Você faria isso, mesmo depois de tudo que eu fiz? Eu não estou fazendo isso por você, Ricardo. Estou fazendo pela minha filha e pelos meus netos. Vocês são minha família, e eu protejo minha família. Mariana se levantou e veio me abraçar chorando. Pai, eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu sei, filha. Você estava tentando proteger sua família da única forma que sabia, mas agora nós vamos resolver isso da forma certa. O próximo passo era estabelecer as regras do acordo com Ricardo. Ele teria que se submeter a tratamento psicológico para vício em jogos, frequentar reuniões dos jogadores anônimos e aceitar que eu controlaria todas as finanças da família até que provasse estar realmente recuperado. E se eu não aceitar? Ele perguntou. Então você sai desta casa agora? Eu vou à polícia em 2 horas e você resolve seus problemas sozinho? Respondi sem hesitar. A escolha é sua. Não foi uma decisão difícil para ele. Ricardo aceitou todas as condições. Assinamos um acordo por escrito. Com 2 testemunhas, chamei minha irmã e meu cunhado, estabelecendo todos os termos. Nas semanas seguintes, coloquei o plano em ação. O primeiro passo foi cancelar meu cartão de crédito e solicitar um novo.
para evitar que houvesse mais transações indevidas. O segundo foi entrar em contato com cada um dos credores de Ricardo. Para minha surpresa, as negociações foram mais fáceis do que eu esperava. A maioria dos agiotas aceitou um acordo de 50 centavos por real da dívida, desde que fosse pago à vista. Ao invés dos 120 mil que Ricardo devia, consegui quitar tudo por 65 mil reais. O motivo era simples. Eles sabiam que Ricardo não tinha como pagar, e que insistir em cobrar a dívida completa significaria não receber nada. Preferiram aceitar um valor menor, mas garantido. Também descobri que várias das dívidas que Ricardo havia contraído eram na verdade novos empréstimos que ele havia feito usando meu dinheiro como garantia. Ou seja, ele estava se endividando baseado no dinheiro que estava roubando de mim. Essas dívidas eu simplesmente cancelei, ameaçando processar os credores por facilitação de estelionato. O processo todo levou cerca de 2 meses para ser completamente resolvido. No final, gastei aproximadamente 110 mil reais para quitar todas as dívidas legítimas e compensar os prejuízos. Era muito dinheiro, mas estava dentro das minhas possibilidades. E principalmente, minha família estava segura. Ricardo, por sua vez, cumpriu sua parte do acordo. Começou a frequentar as sessões de terapia e as reuniões dos jogadores anônimos. No início, era óbvio que estava fazendo apenas por obrigação, mas com o tempo percebi que ele estava realmente se esforçando para mudar. Parte mais difícil foi reconstruir a confiança dentro da família. Mariana se sentia culpada por ter participado do esquema, mesmo sabendo que havia sido coagida. Ricardo se sentia humilhado por ter que prestar contas de cada centavo que gastava, e eu me sentia cansado por ter que assumir tantas responsabilidades, numa idade em que deveria estar descansando. Mas gradualmente, as coisas começaram a melhorar. Ricardo arranjou um segundo emprego para ajudar a recompor as finanças da família. Mariana voltou a ter energia e disposição, sem o peso constante da preocupação nas costas. As crianças, que haviam percebido a tensão em casa, mesmo sem entender o motivo, voltaram a ser alegres e despreocupadas. 6 meses depois da confrontação, a família estava funcionando de forma mais saudável do que antes. Ricardo havia cumprido 6 meses de tratamento e mostrava sinais reais de recuperação. Ele não tocava mais em jogos online, havia aprendido a lidar com o dinheiro de forma responsável e estava sendo transparente sobre todos os seus gastos. Mariana estava mais feliz do que eu havia há anos. Sem o estresse constante das ameaças e das mentiras, ela conseguiu se concentrar no trabalho e na família. Até conseguiu uma promoção no hospital, porque voltou a ter o foco e a dedicação de antes. Quanto a mim, aprendi algumas lições valiosas sobre família e confiança. Descobri que às vezes amar alguém significa ser firmes e estabelecer limites, mesmo quando é doloroso. Aprendi que resolver problemas em segredo nem sempre protege as pessoas que amamos. Às vezes, só prolonga o sofrimento. Mas principalmente, aprendi que família é algo que vale a pena lutar para preservar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis e as pessoas que amamos cometem erros graves. Ricardo havia traído minha confiança de forma imperdoável, mas ele também era pai dos meus netos e marido da minha filha. Desistir dele significaria desistir de parte da minha própria família. Hoje, 1 ano depois de tudo isso ter começado, posso dizer que tomei as decisões certas. Ricardo está há 10 meses sem jogar, trabalha em 2 empregos e está pagando mensalmente uma quantia simbólica para me reembolsar pelos prejuízos. Não é sobre o dinheiro, é sobre ele assumir responsabilidade pelos próprios atos. Mariana voltou a confiar no marido, mas também aprendeu a ser mais independente financeiramente. Ela agora tem sua própria conta bancária e controla parte dos gastos da casa. Nunca mais será vulnerável da forma como foi durante aqueles meses terríveis. As crianças continuam sendo crianças felizes e saudáveis. Elas nunca souberam dos detalhes do que aconteceu, apenas que o papai estava passando por um momento difícil e que o vovô ajudou a família a resolver alguns problemas. E eu? Bem, eu aprendi que a aposentadoria não significa necessariamente uma vida tranquila e sem preocupações. Às vezes, a vida nos coloca desafios inesperados, mesmo quando achamos que já passamos por tudo. Mas também aprendi que a experiência e a sabedoria que acumulamos ao longo dos anos são ferramentas poderosas para lidar com esses desafios. Ainda mantenho o controle das finanças principais da família, mas agora é por acordo mútuo, não por imposição. Ricardo entende que precisa provar
que merece essa confiança de volta. E está disposto a fazer o que for necessário para isso. O relacionamento entre nós mudou para sempre. Não posso dizer que confio nele como antes. Seria ingênuo da minha parte. Mas posso dizer que o respeito por ter assumido suas responsabilidades e trabalhado para se redimir. E principalmente posso dizer que nossa família saiu mais forte dessa experiência. Há algumas semanas, Ricardo me procurou para uma conversa particular. Disse que queria me agradecer por não ter desistido dele, quando seria mais fácil simplesmente entregá-lo à polícia. Disse que entende que não merecia uma segunda chance, mas que está determinado a honrar a oportunidade que eu lhe dei. Seu Antônio, ele disse, eu sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez nunca possa ser totalmente reparada, mas quero que o senhor saiba que todos os dias eu trabalho para ser um homem melhor, um marido melhor e um pai melhor. E muito disso eu devo ao senhor. Foram palavras bonitas, e eu quero acreditar que ele estava sendo sincero. Mas a verdade é que confiança é algo que se constrói ao longo do tempo, através de ações consistentes, não através de palavras bonitas. Ricardo terá que provar sua mudança dia após dia, mês após mês, ano após ano. Mariana também mudou muito com essa experiência. Ela sempre foi uma pessoa forte, mas antes era forte de forma silenciosa, guardando os problemas para si mesma. Agora ela aprendeu a ser forte de forma comunicativa, compartilhando as preocupações e pedindo ajuda quando necessário. Pai, ela me disse recentemente, eu aprendi que tentar proteger as pessoas escondendo a verdade delas não é proteção de verdade. É só uma forma de prolongar o sofrimento de todo mundo. Era uma observação sábia. Durante meses, tanto ela quanto eu tentamos proteger um ao outro escondendo o que sabíamos. Ela escondia de mim a extensão dos problemas com Ricardo, e eu escondia dela que já sabia de tudo. No final, só conseguimos resolver a situação quando paramos de esconder e começamos a enfrentar a realidade juntos. Às vezes, reflito sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse reagido de outra forma. E sei confrontado Mariana na primeira vez que suspeitei que algo estava errado, e se eu tivesse ido direto à polícia quando descobri o esquema, e se eu tivesse simplesmente cortado relações com Ricardo e exigido que Mariana escolhesse entre ele e a família, qualquer uma dessas opções poderia ter resultado num desfecho muito diferente, e não necessariamente melhor. Talvez Ricardo tivesse sido preso, deixando Mariana sozinha com 2 crianças pequenas. Talvez os agiotas tivessem reagido de forma violenta. Talvez nossa família tivesse se despedaçado definitivamente. Não posso saber se tomei as melhores decisões possíveis, mas posso dizer que tomei as decisões que me pareceram mais consistentes com meus valores e com o amor que sinto pela minha família. E o resultado final: uma família reunida, um genro em recuperação, uma filha mais forte e netos seguros, menos me dá confiança de que foi o caminho certo. Claro que ainda há desafios pela frente. O vício em jogos é uma doença crônica e sempre haverá o risco de recaída. As cicatrizes emocionais de toda essa experiência levarão tempo para sarar completamente. E a questão da confiança será um trabalho de longo prazo. Mas hoje, quando vejo Ricardo brincando com os filhos no quintal da minha casa, quando vejo Mariana sorrindo de forma genuína pela primeira vez em meses, quando vejo meus netos correndo e rindo como crianças devem fazer, sei que valeu a pena lutar por essa família. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não é apenas sobre aceitar as pessoas como elas são. Às vezes, o amor verdadeiro é sobre ajudar as pessoas a se tornarem quem elas podem ser. É sobre estabelecer limites quando necessário, exigir responsabilidade quando apropriado e oferecer segundas chances quando merecidas. Ricardo teve sorte de ter uma família que não desistiu dele, mesmo quando ele não merecia essa lealdade. Mas essa sorte veio com um preço. A obrigação de honrar essa segunda chance e trabalhar todos os dias para ser digno dela. Hoje, 1 ano e meio depois de tudo ter começado, posso dizer que nossa família encontrou uma nova forma de funcionar. Não é a mesma família inocente e confiante de antes. Perdemos essa inocência para sempre. Mas é uma família mais forte e mais consciente, e mais preparada para enfrentar os desafios que a vida possa trazer. E quanto àquele aplicativo bancário que me permitiu descobrir toda a verdade? Bem, ainda o uso religiosamente. No pouco. Desconfio da minha família, mas porque aprendi que informação é poder. E poder usado com sabedoria pode proteger as pessoas que amamos. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu não me sinto traído ou magoado por tudo que aconteceu.
A resposta é sim, claro que me sinto, mas também me sinto grato. Grato por ter descoberto a tempo de fazer alguma coisa. Grato por ter recursos para ajudar. Grato por ter uma família que vale a pena lutar para preservar. A traição doe, mas o arrependimento cura. A mentira machuca, mas a verdade liberta. E o amor verdadeiro e incondicional, tem o poder de redimir até mesmo os erros mais graves. Esta é a história de como descobri que minha filha estava usando meu cartão para bancar o marido viciado em jogos. Mas é também a história de como uma família pode superar a traição, a mentira e o desespero quando há amor genuíno e disposição para lutar pelo que realmente importa. Hoje, quando olho para trás, não vejo essa experiência como uma tragédia, mas como um teste que nossa família passou. Não foi fácil, não foi bonito e certamente não foi como eu imaginava que seria minha aposentadoria. Mas foi real, foi nosso e no final nos tornou mais unidos do que jamais fomos. E essa, talvez, seja a lição mais importante de todas, que as maiores traições podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento, desde que enfrentadas com coragem, sabedoria e, acima de tudo, amor.